Boa tarde às vereadoras, aos vereadores. Havendo quórum regimental, em nome de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária, mais uma vez por videoconferência e por votação remota. Vamos então, já tem alguns vereadores que estão se conectando aqui ainda, estamos recebendo aqui já a chamada. Então, antes de iniciar a votação do primeiro item da pauta, a gente faz a confirmação da presença e assim a gente pode ir dando continuidade aqui início aqui, na verdade, a pauta da sessão de hoje. Primeiro item da pauta, em discussão única, parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, cujo relator foi o vereador Caê. A admissibilidade da subemenda modificativa 01 e a emenda modificativa número 2, de autoria do vereador Abel, ao projeto de lei 161/2018, de autoria também deste vereador Abel, que modifica e acrescenta os artigos 1º ao 5º da emenda modificativa número 2 ao projeto de lei 161/2018, que dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de câmeras para vídeo monitoramento de movimentação em frente aos estabelecimentos de ensino do município de São José e da outras providências. Então, coloco em discussão o parecer da Comissão de Constituição e Justiça referente à emenda que eu citei, com a palavra o autor da emenda, subemenda, na verdade, vereador Abel Veiga, PSL. Boa tarde, presidente, vereadoras e vereadores que nos acompanham. Esse projeto é 161/2018, em autoria, projeto que, como falou o presidente, é um projeto para botar câmeras de segurança em frente aos colégios particulares da rede pública, ensino médio fundamental. O projeto já veio a essa casa, foi discutido. Naquele momento oportuno, alguns vereadores fizeram algumas sugestões. Naquele momento eu retirei o projeto, fizemos alguns ajustes e hoje está sendo votada essa emenda que seria o projeto, o artigo parágrafo 3º, que acrescenta a possibilidade de compartilhamento de imagem com a Guarda Municipal e Policial. Se não me engano, acho que foi o vereador Antônio Lemos que fez essa sugestão. Agradeço o vereador. No caput do artigo 2º, prevemos a possibilidade de uma advertência para adequação em 60 dias antes da aplicação da multa e baixamos o valor do 10 ORMs para 2 ORMs. E, por fim, o prazo, no artigo 5º, colocamos o prazo para 180 dias. O parecer foi feito pelo vereador Caê, Carlos Eduardo Martins. Parabenizo pelo excelente parecer e reforço aqui o pedido do voto para aprovação desse parecer. Todos os pares e vereadores. Obrigado. Obrigado, vereador Abel. Continua em discussão o parecer da comissão. Então, como não há mais vereadores que queiram discutir, está encerrada a discussão. Antes de, então, proceder à votação, vamos fazer, então, a confirmação da presença dos senhores vereadores. Em seguida, faremos a votação do parecer da emenda de autoria do vereador Abel. Então, primeiramente, a confirmação da presença, vereador Abel. Abel Veiga, PSL, presente. Vereador Alexandre. Alexandre Rosa, PSL, presente. Vereador Aline. Agora ele quer ver o Nordeste, ele quer ver o Sul, ele quer ver não sei o quê. Vereadores que não estão com a palavra, por favor, colaborar e mutar os seus microfones. Vereador André Gesser. André Gesser, PDT, presente. Vereador Antônio Lemos. Antônio Lemos, Republicanos, presente. O vereador Caê, não estou vendo ele aqui ainda. Está aqui. Está escondidinho aqui à esquerda. Vereador Caê. Vereador Caê Martins, PDT, presente. O vereador Cloni não está online ainda. Vereadora Cristina de Souza. Cristina de Souza, Republicanos, presente. Vereador Edilson Vieira. Edilson Osmiro Vieira, MDB, presente. Vereador Jair Costa. Jair Costa, PSD, presente. Vereador presente. Vereador Moacir. Moacir da Silva, PDT, presente. Obrigado, vereador Nardi. Não está aqui ainda. Vereador Orvino. Orvino Ávila, PSD, presente, senhor presidente. Obrigado, vereador presente, só eu que o senhor esqueceu. Esqueci de Vossa Excelência, Mary, mas eu botei presente aqui sem chamar. Então vereadora tá, Mary.
Mary Hang, PSD, presente. Obrigado, vereador. Desculpa. Vereador Reinaldo. Vereador Reinaldo de Assis Neckel, Democratas, presente. Vereador Sanderson. Sanderson de Jesus, MDB, presente. Vereadora Sandra. Vereadora Sandra Martins, PSDB, presente. Vereador Túlio. Vereador Túlio Márcio Salles Maciel, Democratas, presente. Bom, obrigado, senhores vereadores. Então, passamos à votação do parecer da Comissão de Justiça, cujo parecer é pela admissibilidade da emenda de autoria do vereador Abel, que já houve a discussão. Pergunto como vota o vereador Abel. Favorável. Como vota o vereador Alexandre Rosa. Favorável, senhor presidente. Como vota a vereadora Aline da Silva Castro. Voto favorável, presidente. Como vota o vereador André Gesser. Voto sim, presidente. Como vota o vereador Antônio Lemos. Favorável, presidente. Como vota o vereador Caê Martins. Favorável, presidente. Como vota a vereadora Cristina de Souza. Favorável. Como vota o vereador Edilson Vieira. Favorável, presidente. Como vota o vereador Jair Costa. Voto sim. Como vota a vereadora Mary Hang. Sim, presidente. Como vota o vereador Moacir da Silva. Voto sim. Como vota o vereador Orvino Coelho de Ávila. Voto sim, presidente. Como vota o vereador Reinaldo Neckel. Favorável, presidente. Como vota o vereador Sanderson de Jesus. Favorável. Como vota a vereadora Sandra Martins. Favorável, presidente. Como vota o vereador Túlio Maciel. Eu voto sim. Está encerrada a votação, está aprovada a emenda, o parecer pela admissibilidade da emenda, por unanimidade dos vereadores presentes, 16 votos favoráveis. Antes de passar para o próximo item da pauta, confirmar a presença do vereador Cloni Capistrano. Cloni Capistrano, Partido Liberal, presente. Obrigado, vereador Cloni. Senhores, o próximo item da pauta seria, em segunda discussão, a alteração da lei orgânica com relação ao recesso, mas por algum descuido aqui, o nosso setor acabou encaminhando para pautar a matéria, mas ela ainda não correu o período de interstício que precisa correr para que possa se pautar, ou seja, os 10 dias, né? Então, por questões de ordem da técnica legislativa, eu retiro de pauta alteração à lei orgânica na sessão de hoje e trago na sessão de quarta-feira, quando cumprirá então o prazo do intervalo regimental entre a primeira votação e a segunda, tá? Então está retirado de pauta alteração, o projeto que visa alterar a lei orgânica referente ao recesso dos parlamentares, que foi aprovado em primeira discussão por unanimidade e virá a pauta na sessão de quarta-feira. Próxima sessão. Segunda discussão, parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, cuja relatoria foi do vereador Cloni Capistrano, do PL, ao projeto de lei ordinária 163/2017, de autoria do vereador André Gesser, do PDT, que dispõe sobre a obrigatoriedade de gravação em áudio e vídeo dos processos solicitatórios dos poderes executivo e legislativo do município de São José, bem como sua disponibilização e da outras providências. Coloco segunda discussão, parecer da Comissão de Constituição e Justiça e Redação. Então, não havendo quem queira discutir, passamos à segunda votação, então, do parecer. Como vota o vereador Abel Veiga? Favorável. Como vota o vereador Alexandre Rosa? Favorável, senhor presidente. Como vota a vereadora Aline da Silva Castro? Favorável, presidente. Como vota o vereador André Gesser? Voto sim. Como vota o vereador Antônio Lemos? Favorável, presidente. Como vota o vereador Caê Martins? Voto favorável, presidente. Como vota o vereador Cloni Capistrano? Favorável. Como vota a vereadora Cristina de Souza? O senhor está entendendo? Favorável. Como vota... Já, obrigado, vereador. Como vota o vereador Edilson Vieira? Eu voto sim, senhor presidente.
Como vota o vereador Jair Costa? Eu voto sim. Como vota a vereadora Mary Hang? Favorável, presidente. Como vota o vereador Moacir da Silva? Favorável. Como vota o vereador Orvindo Coelho de Ávila? Voto sim, presidente. Como vota o vereador Reinaldo Neckel? Favorável, presidente. Como vota o vereador Sanderson de Jesus? Favorável. Como vota a vereadora Sandra Martins? Favorável, presidente. E como vota o vereador Túlio Maciel? Eu voto sim, presidente. Obrigado, doutor Túlio. Então, declaro encerrada a votação. Está aprovado. Em segunda discussão, parecer por unanimidade, 17 votos favoráveis. Segunda discussão, parecer da Comissão de Educação, Cultura, Saúde, Assistência Social e Defesa do Consumidor, cuja relatoria foi do vereador André Guesser, do PDT, ao projeto de lei ordinária 148/2018, de autoria da vereadora Sandra Martins, que dispõe sobre a transparência dos benefícios socioassistenciais no âmbito do município de São José e da outras providências. Coloco em segunda discussão o parecer da Comissão de Educação. Não havendo, então, quem queira discutir, passamos à segunda votação do parecer. Como vota o vereador Abel Veiga? Favorável. Como vota o vereador Alexandre Rosa? Favorável, senhor presidente. Como vota a vereadora Aline da Silva Castro? Favorável, presidente. Como vota o vereador André Guesser? Voto sim, presidente. Como vota o vereador Antônio Lemos? Favorável, presidente. Como vota o vereador Caio Martins? Voto favorável, presidente. Como vota o vereador Cloni Capistrano? Favorável. Como vota a vereadora Cristina de Souza? Favorável. Como vota o vereador Edilson Vieira? Eu voto sim, senhor presidente. Como vota o vereador Jair Costa? Eu voto sim. Como vota a vereadora Mary Hang? Sim, presidente. Como vota o vereador Moacir da Silva? Voto sim. Como vota o vereador Orvindo Coelho de Ávila? Voto sim, presidente. Como vota o vereador Reinaldo Neckel? Favorável, presidente. Como vota o vereador Sanderson de Jesus? Favorável. Como vota a vereadora Sandra Martins? Favorável, presidente. E como vota o vereador Túlio Maciel? Eu voto sim, presidente. Para encerrar, então, a votação, está aprovado em segunda discussão o parecer por unanimidade dos vereadores presentes, 17 votos favoráveis. Em primeira discussão, parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, cuja relatoria foi do vereador Caio Martins do PDT, ao projeto de lei ordinária 113/2017, de autoria do vereador André Guesser do PDT, que dispõe sobre os anúncios publicitários da administração direta, empresas públicas, autarquias, fundações, institutos municipais e da Câmara Municipal de São José e da outras providências. Coloco primeira discussão, parecer. A palavra o vereador André, autor do projeto. Boa tarde, presidente. Boa tarde, vereadoras e vereadores. O público que nos assiste aqui nas redes sociais e através da TV Câmara. Esse é um projeto que todos os vereadores conhecem bem, a gente já fez algumas discussões em relação a ele. É um projeto que foi protocolado em 2017 e ele tem o objetivo principal dar transparência em todos os gastos com publicidade e propaganda que são feitos pelo Poder Executivo. E nas discussões que a gente fez anteriormente, vieram algumas sugestões e a gente retirou o projeto, fez algumas emendas e deixou ele mais redondo e mais próximo da realidade para o nosso município. E eu estou muito contente que esse projeto veio para discussão de novo, porque, mais uma vez, é um dos nossos principais pilares que tem o objetivo de dar transparência a todas as ações do poder público, do poder executivo. Hoje ainda a gente vai discutir um mesmo projeto com o mesmo objeto em relação à Câmara, então, mais um fortalecimento na transparência desses gastos, né, do gasto público. Então, para quem não conhece, né, porque muita gente da comunidade que está tendo contato pela primeira vez com esse projeto,
o objetivo do projeto é, a prefeitura foi lá e fez uma publicidade num jornal impresso. Então, a gente quer que no jornal impresso, na mesma página que tem a publicidade, apareça quanto que foi gasto com a produção daquele material, porque se não foi a prefeitura que produziu, foi uma agência, essa agência está recebendo por essa produção. Também coloque quanto que está sendo pago o espaço do jornal, que é a veiculação, e também qual é a tiragem desse jornal. Da mesma forma, em relação aos gastos com o rádio. Então, na rádio, a publicidade é falada. Então, inclusive, a gente fez uma emenda por sugestões dos vereadores, que quando for falar quanto que foi gasto naquele spot de rádio, na produção daquele spot de rádio e na vinculação daquele spot de rádio, o narrador vai falar uma velocidade que todos possam compreender quanto que foi gastado com o rádio. A mesma coisa, quanto que foi gasto com TV. Então, lá na TV vai aparecer lá embaixo quanto que foi gasto com a produção, quanto que foi gasto com a vinculação. É importantíssimo essas informações, porque a prefeitura tem investido em torno de 5 milhões, 4 milhões por ano em publicidade. Então, tem rádios, né, da nossa região aqui, da nossa cidade, que ganham em torno de 200, 250 mil reais por ano de investimento em publicidade. E a nossa comunidade precisa saber disso. Precisa saber quanto está sendo investido tanto na rádio, quanto na TV, quanto no jornal impresso. Então, ele é de fundamental importância para que a população tenha acesso e saiba o que e com que a prefeitura está gastando dinheiro para fazer propaganda de obras ou fazer algumas campanhas. O importante é que as pessoas precisam saber. Todas as informações não constam no portal da transparência. Então, a ideia é que tenha um link de acesso no portal da prefeitura e todos nós, de todo o município de São José, tenhamos acesso a essas informações de forma muito transparente. Então, por isso, eu peço o voto favorável dos nobres vereadores e vereadoras para que a gente, a partir da aprovação desse projeto, a gente possa dar transparência a tudo. Obrigado. Continua em discussão, parecer, com a palavra o vereador Moacir da Silva e depois o vereador Caio Martins. Queria agradecer aí a palavra e cumprimentar os nossos companheiros e dizer, vereador André, que tem o nosso apoio. Se, por um lado, a publicidade ele é um princípio da administração pública, até porque a população precisa saber dos atos do executivo. Então, esse é um princípio, a publicidade. Por outro lado, também deve ser um princípio basilar a transparência, saber o quanto se gasta em cada veículo e de que forma é gasto, isso é importantíssimo. Nós temos evidenciado em algumas situações que não é que não seja divulgado, mas a maneira como é divulgado, os canais como são divulgados, o acesso ele é limitado. Às vezes nós mesmos, quando tentando acessar a informação nos portais que estão disponíveis, nós temos dificuldade. Não que nós sejamos melhor do que ninguém, mas a dificuldade aumenta muito mais para a população. Então, dessa maneira, ele fica bastante evidenciado à medida em que a ação ela é executada e depois também é colocada à disposição da população nos outros canais. Importantíssimo, porque o princípio por trás disso tudo, ele é o elementar de que todo recurso que nós temos disponível, tudo que nós temos para aplicar na sociedade, ele vem da própria população. E a população tem minimamente que saber onde é aplicado e de que maneira é aplicada. Então, tem nosso apoio, tem nosso voto. Quero parabenizar por essa ação. Eu espero que nós caminhemos para que a transparência pública seja de tal forma que todos os atos e os processos sejam instantaneamente divulgados na hora de suas ações, os seus processos licitatórios, as suas aquisições, as suas execuções, exatamente na data zero, porque essa fluência, no mínimo, vai demonstrar uma evolução, né, pública da gestão do recurso que é da população. Parabéns e tenho meu voto favorável. Obrigado, vereador Moacir. Próximo vereador a discutir, o vereador Caio Martins. Obrigado, presidente. Boa tarde, vereadoras, vereadores, aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, também pela nossa TV Câmara. Quero iniciar saudando o autor do projeto, o vereador André Gesser, que tem nos liderado nesse debate já há algum tempo sobre investimentos de publicidade. Como bem falou o vereador Moacir,
nós estamos falando de recurso público, recurso que é angariado fruto dos impostos e tributos, recursos da nossa população. Só quero, para não ficar repetitivo, colocar aqui 2 pontos, que é muito importante com essa proposta que traz o vereador André Gesser. Nós estamos falando do custo de publicidade. É extremamente importante que o cidadão, no momento que está escutando aquela inserção publicitária, aquela inserção pública, possa saber, sim, o exato valor daquela peça, da sua produção, da sua veiculação, para que também possa emitir um juízo de valor quanto ao conteúdo do que está sendo divulgado. Muito nessa casa já foi debatido o conteúdo que é colocado na comunicação pública, na publicidade pública, principalmente em tempos como esse que estamos vivendo, que está muito claro para todos nós a necessidade de que esse investimento seja uma comunicação pública educativa, uma comunicação pública preventiva, que venha ao lado da prestação de contas. Ao ter consciência do valor que está sendo investido naquela determinada peça, poderá o cidadão, então, também emitir a sua avaliação e o seu juízo de valor quanto a esse investimento, e que, a partir dele, possa procurar no portal da transparência, possa procurar na comunicação pública como um todo os demais investimentos feitos na área da publicidade, na área da comunicação. Um outro pilar que nós precisamos deixar claro é que nós estamos falando de um investimento do poder público também na iniciativa privada, pois os veículos de comunicação são de iniciativa privada. Por mais que sejam concessão pública, eles são geridos de uma forma empresarial e é sim direito do cidadão saber o quanto que o poder público está investindo em cada um desses veículos e quanto cada um está arrecadando com esse recurso público. Aliás, é comum a gente escutar tantos, que costumam falar que a máxima da gestão pública deve ser empresarial, mas que também a gente sabe que muitos deles sobrevivem de recurso público, estão recebendo recurso público, e nós precisamos saber quanto cada um deles está recebendo, o quanto cada um deles está comunicando, e quero deixar aqui uma reflexão ao cidadão, que nós estejamos atentos, porque estamos bem acostumados a ouvir de cada dos veículos de comunicação formas de falar do poder público da mesma proporção daquilo que recebem de investimento publicitário. Fica essa provocação só para você refletir, porque isso também tem que ser colocado à tona, tem que vir à tona, e nós precisamos falar também sobre isso no futuro, mas não é o tema do que nós estamos debatendo. Então, aqui, minha saudação e meu voto favorável ao projeto de lei. Parabéns, vereador André Gesser, por trazer esse tema à discussão. E proposições. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Caê. Continua em discussão o parecer. Eu gostaria rapidamente também de discutir o parecer referente a esse projeto de autoria do vereador André, comentar os colegas vereadores mais uma vez. Primeiramente, eu acho que talvez um ponto importante desse projeto, eu acho que o vereador André trouxe ali na fala dele, é deixar claro para quem está em casa assistindo, ou para quem de casa muitas vezes acompanha a divulgação desses anúncios publicitários, que eles não são gratuitos, Eles não estão fazendo um favor para a cidade, E talvez o projeto vai alcançar também esse objetivo e ajudar nessa reflexão de saber que muitas vezes pensa-se que o proprietário, que a pessoa que está por trás disso é um bom samaritano, ou a empresa, ou o jornal, qualquer meio, qualquer veículo, e faz parte da questão realmente privada nessa relação, e o projeto ele busca. A gente sabe que existe a verba de publicitário, ela é necessária, ela é precisa, há o direito, a prerrogativa do Poder Executivo de fazer investimento. A discussão do projeto não é se eu sou contra ou não contra a verba publicitária, esse não é o foco da discussão. A questão ela é muito simples, a questão é de divulgar quais foram os gastos de produção e quais foram os gastos de vinculação. Nas nossas redes da Câmara, algumas vezes as pessoas perguntam e querem saber qual é a agência que está produzindo os materiais da Câmara. E não tem agência alguma, é o nosso próprio pessoal que está produzindo. Mas os encartes, os outdoors, as campanhas, os spots de rádio, enfim, tudo aquilo ali ele tem 2 custos. O custo de produção, que precisa ser com a aprovação do parecer, do projeto de proposição do vereador André, vai precisar ser divulgado o custo da produção e o custo da vinculação, que são 2 despesas que em cada ato estão ali inseridos. Então, para buscar realmente dar essa divulgação, essa transparência que facilita também na conscientização de quem está em casa acompanhando e quem acompanha isso no dia a dia, para os parlamentares, no exercício da fiscalização, que tem em tempo real
Isso de antemão, o vereador André, cumprimento ele não está inventando a roda, né? Isso já é realidade aqui no município vizinho de Florianópolis, em outros municípios, e aquilo que é positivo, aquilo que é bacana, realmente não é vergonha nenhuma copiar, não é vergonha nenhuma melhorar e trazer, né? Muitas das vezes que a gente aprova, na verdade, tem esse viés, né? A gente pouco se inventa, né? Muito se copia de onde está dando certo. Então, parabenizo o vereador André. O processo percorreu um longo caminho de discussão, de embate, de emendas, foram se esgotados e agora a presidência traz em pauta esse projeto que é um projeto importante para a cidade. Continua em discussão o parecer. Então, não havendo mais quem queira discutir, passamos à votação do parecer em primeira discussão. Pergunto como vota o vereador Abel Veiga. Favorável. Como vota o vereador Alexandre Rosa? Favorável, senhor presidente. Como vota a vereadora Linda Silva Castro? Voto favorável, presidente. Como vota o vereador André Gesser? Voto sim, presidente. Como vota o vereador Antônio Lemos? Favorável, presidente. Como vota o vereador Caê Martins? Voto favorável, presidente. Como vota o vereador Clonin Capistrano? Favorável, senhor presidente. Como vota a vereadora Cristina de Souza? Favorável. Como vota o vereador Edilson Vieira? O vereador Edilson acho que não está online no momento. Como vota o vereador Jair Costa? Eu voto sim. Como vota a vereadora Mary Hang? Sim, presidente. Como vota o vereador Moacir da Silva? Voto favorável. Como vota o vereador Orvino Coelho de Ávila? Voto sim, presidente. Como vota o vereador Reinaldo? Favorável, presidente. Como vota o vereador Sanderson? Só liberar o áudio do vereador Sanderson. Eu voto favorável, presidente. Obrigado, vereador Santos. Como vota a vereadora Sandra Martins? Favorável, presidente. Como vota o vereador Túlio Maciel? Meu voto é sim, presidente. Declaro encerrada a votação. Está aprovado o parecer, 16 votos favoráveis em primeira discussão, por unanimidade de vereadores presentes. Antes de passar para o próximo item da pauta, só confirmar a presença do vereador Nardi Arruda. Vereador Nardi Francisco de Souza Arruda, PSD, presente. Obrigado, vereador Nardi. Em primeira discussão, parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, cuja relatoria foi do vereador Clonin Capistrano, do PL, ao projeto de lei 114/2017, de autoria também do vereador André Gesser, do PDT, que dispõe sobre a obrigatoriedade de disponibilizar no portal da transparência da Prefeitura de São José as informações sobre a aplicação dos recursos derivados de multa de trânsito no município de São José e da outras providências. Coloco em discussão o parecer com a palavra o vereador André. Obrigado mais uma vez, presidente. Eu quero primeiramente agradecer a mesa diretora, a presidência, por ter dado encaminhamento a esses dois projetos, inclusive dois projetos que, coincidentemente, são lá de 2017, e que, ao lado de outros projetos que alguns vereadores apresentaram também, tem como pilar principal a transparência, e a questão da multa é algo que, normalmente, as pessoas reclamam porque tomam multa, e se toma multa, toma porque cometeu alguma coisa errada, e as pessoas não têm noção com o que é investido os recursos da multa. Então, a ideia de tornar transparente num portal de fácil acesso para que as pessoas tenham noção onde estão sendo aplicados os recursos da multa, acho que é fundamental até para que as pessoas valorizem cada vez mais, né, a atenção que tanto o Guarda Municipal, a segurança tem com o nosso município. As pessoas não sabem, mas lá no artigo do Código de Trânsito, no 320,
É muito claro que a receita arrecadada com cobrança das multas de trânsito será aplicada exclusivamente em sinalização, engenharia de tráfego, de campo, policiamento, fiscalização e educação de trânsito. Então, tem pessoas que acham que eles utilizam para folha de pagamento, para algumas outras coisas que não. Então, a ideia do projeto é isso, dar essa transparência para deixar bem claro para as pessoas onde é que está sendo aplicado. Aí alguém pode até falar assim, mas tem essas informações lá no portal de transparência? Não, porque o projeto ele vai além da questão do portal da transparência. Por exemplo, ali no projeto a gente colocou o número total de infrações de trânsito aplicadas no município de São José por radares, quantas que foram aplicadas por radares, quantas que foram aplicadas por agentes de trânsito, qual foi o valor arrecadado lançado mensalmente, qual o valor arrecadado mensalmente e o valor lançado mensalmente, qual o custeio dos órgãos da gestão de trânsito. Então, são coisas que também estão no projeto, quais os recursos aplicados no sistema de trânsito e que, de fato, pegando as falas dos outros vereadores que falaram em relação ao outro projeto, são recursos públicos, são recursos que são arrecadados do imposto do contribuinte, são arrecadados com multas, porque alguém cometeu alguma infração, mas é importante que a gente saiba onde é que está sendo aplicada aquela multa. Então, por isso, a gente pede o voto favorável, porque entende também que é mais uma ação benéfica da Prefeitura Municipal de São José para com a comunidade. E é uma maneira também de aproximar cada vez mais a população para dentro do Poder Executivo e para dentro da nossa legislação. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador André. Continua em discussão o parecer. Então, não havendo mais vereadores que queiram discutir, passamos à votação. Como vota o vereador Abel Veiga? Favorável. Como vota o vereador Alexandre Rosa? Favorável, senhor presidente. Como vota a vereadora Alinda Silva Castro? Eu voto favorável. Como vota o vereador André Gesser? Eu voto sim, presidente. Como vota o vereador Antônio Lemos? Favorável, presidente. Como vota o vereador Caê Martins? Voto favorável, presidente. Como vota o vereador Cloni Capistrano? Favorável. Como vota a vereadora Cristina de Souza? Favorável. O vereador Edilson não está online. Como vota o vereador Jair Costa? Eu voto sim. Como vota a vereadora Mary Hang? Favorável, presidente. Como vota o vereador Moacir? Favorável. Como vota o vereador Nardi Arruda? Voto sim, senhor presidente. Como vota o vereador Orvínio Coelho de Ávila? Sim, presidente. Como vota o vereador Reinaldo Neckel? Favorável, presidente. Como vota o vereador Sanderson de Jesus? Favorável. Como vota a vereadora Sandra Martins? Favorável, presidente. Como vota o vereador Túlio Maciel? Eu voto sim, presidente. Declaro encerrada a votação. Está aprovado o parecer em primeira discussão, por unanimidade dos vereadores presentes, 17 votos favoráveis. Primeira discussão, parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, cuja relatoria foi do vereador Moacir da Silva, ao projeto de lei 182/2017, de autoria do vereador Túlio Maciel, que dispõe sobre a obrigatoriedade da impermeabilização interna das urnas, caixões, ataúdes, esquifes com manta ou outro material similar, como medida de prevenção contra a contaminação do lençol freático pelo necrochorume nos sepultamentos realizados nos cemitérios localizados no âmbito do município de São José. Coloco primeira discussão o parecer. Com a palavra, o vereador Túlio Maciel, autor do projeto. Obrigado, presidente. Eu gostaria de agradecer, se eu não me engano, a relatoria foi do vereador Moacir. Ele estudou bastante o assunto, ele cuidou bastante, inclusive colocou algumas condicionantes ali a respeito da troca gasosa de corpo com o meio ambiente, mas é um projeto que hoje já está se dando por normativa. Ele não está definido, não tem uma segurança jurídica completa por não ser um projeto de lei aprovado por nós. Importantíssimo isso aí para
para evitar realmente a contaminação, o próprio projeto já diz, né, a contaminação do lençol freático pelo necrochorume vindo da decomposição do corpo. Mas o mais interessante desse projeto também, que a utilização da manta impermeável, ela, além de preservar o meio ambiente, ela também diminui de 5 para 3, e dependendo do caso, até para 2 anos o tempo de exumação, dando mais capacidade né, para os nossos cemitérios. Então, gostaria de pedir um apoio de todos os vereadores. Continua em discussão, parecer. Com a palavra, o vereador Moacir da Silva, que é o relator. Senhor presidente, cumprimentando aí o autor, o vereador Túlio, com relação a esse projeto da manta para um cadáver. São 2 pontos um ponto é a exigência, né, porque ele tem um viés ambiental bastante sério. Nós sabemos da pouca capacidade que as cidades têm, muito mais aquelas de médio e de grande porte, para ter lugar para sepultar, haja vista que hoje já está muito em pauta a discussão da cremação dos corpos, mas uma questão que ela é cultural e é muito forte entre a nossa gente de sepultar as pessoas, e isso eu acho que deve ser respeitado e deve ser orientado. Então, nesse viés, nós temos que ter uma preocupação exatamente do meio ambiente, e esse é o mote principal desse projeto. Então, preservar o máximo possível o meio ambiente. Tem que se considerar que, normalmente, os cemitérios foram locados em regiões altas, né? E imaginar que regiões altas fazem com que os líquidos, eles percorram o solo e eles vão em busca exatamente da manta de água ou do leito que nós temos embaixo do solo, que a gente chama de lençol freático. E também a composição dos corpos, muitos estão repletos de uma carga de vírus ou de bactérias, ou mesmo de produtos que são usados no tratamento de algumas doenças de cada pessoa que ali foi sepultada. Então, ele é de extrema importância que nós tenhamos esses cuidados mínimos. Como disse o próprio autor, tem uma vantagem também, que o processo de decomposição, ele é acelerado. E é muito fácil de a gente entender, porque se eu pego qualquer produto e acelero num recipiente fechado a sua decomposição, até porque as bactérias vão estar ali para fazer a decomposição do corpo, e elas são muitas vezes anaeróbicas, ou seja, elas não usam o oxigênio para essa decomposição, muitas vezes. Então, eu estaria acelerando esse processo quando eu fecho mais esse recipiente. Então, tem uma variável ambiental bastante séria aí, uma variável de também disponibilizar espaços, considerando que, por mais que eu não disponibilize a minha sepultura ou a sepultura de algum familiar para terceiros, eu disponibilizo a sepultura do familiar para um outro familiar. Então, também nós estamos em diversos segmentos atuando. Então, tem meu voto favorável, e foi nessa linha que nós atuamos quando nós elaboramos o parecer favorável. Obrigado. Obrigado, vereador Moacir. Continua a discussão. Com a palavra, o vereador Jair Costa. Senhor presidente, obrigado. Cumprimento as vereadoras e os vereadores, público que nos assiste pelas mídias sociais, TV Câmara. Gostaria de parabenizar o autor, Túlio Maciel, pelo projeto brilhante, que eu acho super importante, que passa a ser obrigatório esse manto protetor, porque, como diz o vereador Moacir, o meio ambiente agradece, e também eu acho que nós, do município de São José, já temos que começar a pensar também em trazermos mais crematórios para nosso município, apoiarmos os projetos de crematórios, porque daí já traz um benefício maior ao meio ambiente, onde não vai ter essa contaminação do meio ambiente, do lençol freático também. Então, parabenizo ao vereador Túlio e ao Moacir também pelo brilhante relatório aí que ele
que ele fez aí, pelo parecer que ele deu a esse projeto. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Jair. Continua em discussão o parecer. Não havendo, então, mais vereadores que irão discutir, passamos à votação do parecer em primeira discussão. Como vota o vereador Abel Veiga? Favorável. Como vota o vereador Alexandre Rosa? Favorável, senhor presidente. Como vota a vereadora Aline da Silva Castro? Voto favorável, presidente. Como vota o vereador André Gesser? Voto sim, presidente. Como vota o vereador Antônio Lemos? Favorável, presidente. Como vota o vereador Caio Martins? Eu voto favorável, presidente. Como vota o vereador Cloni Capistrano? Favorável. Como vota a vereadora Cristina de Souza? Favorável. Como vota o vereador Jair Costa? Eu voto sim. Como vota a vereadora Mary Hang? Favorável, presidente. Como vota o vereador Moacir da Silva? Favorável. Como vota o vereador Nardi Arruda? Eu voto sim, senhor presidente. Como vota o vereador Orvino Coelho de Ávila? Voto sim, presidente. Como vota o vereador Reinaldo Neckel? Favorável, presidente. Como vota o vereador Sanderson de Jesus? Favorável. Como vota a vereadora Sandra Martins? Favorável, presidente. Como vota o vereador Túlio Maciel? Eu voto sim, presidente. Declaro encerrada a votação. Está aprovado o parecer em primeira discussão por 17 votos favoráveis dos vereadores presentes. Em primeira discussão, parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, cuja relatoria foi do vereador Moacir da Silva, do PDT, ao projeto de lei ordinária 143 de 2017, de autoria da mesa diretora do biênio passado, cujo presidente era o vereador Orvino, a primeira secretária é a vereadora Amélia, a segunda secretária é a vereadora Cristina, os três que assinaram o projeto, que dispõe sobre a divulgação dos valores pagos em publicidade pela Câmara Municipal de São José e da outras providências. Também coloco em primeira discussão o parecer. Então, havendo quem queira discutir, só para lembrar os senhores que esse projeto tem o mesmo objetivo do projeto que nós votamos anteriormente, de autoria do vereador André, que trata da divulgação dos gastos com publicidade. Tá? Então, como não há vereadores que desejam discutir, passamos à votação. Como vota o vereador Abel Veiga? Favorável. Como vota o vereador Alexandre Rosa? Meu voto é favorável, senhor presidente. Como vota a vereadora Aline da Silva Castro? Voto favorável, presidente. Como vota o vereador André Gesser? Eu voto sim, presidente. Como vota o vereador Antônio Lemos? Favorável, presidente. Como vota o vereador Caio Martins? Eu voto favorável, presidente. Como vota o vereador Cloni Capistrano? Favorável. Como vota a vereadora Cristina de Souza? Favorável. Como vota o vereador Jair Costa? Eu voto sim. Como vota a vereadora Mary Hang? Favorável, presidente. Como vota o vereador Moacir da Silva? Favorável, presidente. Como vota o vereador Nardi Arruda? Eu voto sim, senhor presidente. Como vota o vereador Orvino Coelho de Ávila? Voto sim, presidente. Como vota o vereador Reinaldo Neckel? Favorável, presidente. Como vota o vereador Sanderson de Jesus? Favorável. Como vota a vereadora Sandra Martins? Favorável, presidente. E como vota o vereador Túlio Maciel? Meu voto é sim. Então, declaro encerrada a votação. Está aprovado o parecer em primeira discussão por unanimidade dos vereadores presentes, 17 votos favoráveis. Como não há mais matérias a tratar na ordem do dia, e conforme comum acordo, o tempo destinado restante da sessão será destinado à palavra livre dos vereadores. Na última sessão, nós complementamos aqui a lista de quem estava presente, né, seguindo o critério estabelecido de ordem alfabética, pela ordem da presença. Então, hoje, a palavra se inicia por até 3 minutos, se assim desejar, pelo vereador Abel Veiga. Boa tarde, presidente, vereadores. Eu nem ia discutir, mas eu estava, semana passada, passando pela beira-mar de São José e
O ano passado, em nossa cidade, tinha aqueles patinetes, que por algum motivo foi encerrado, e algumas pessoas que eu andei conversando, inclusive eu baixei esse aplicativo, e a gente, no caso, para poder andar com a bicicleta ou com o patinete, teria que botar crédito, correto? E, porventura, foi encerrado na cidade. Alguns amigos meus também eu acabei conversando com alguns para ver se aconteceu a mesma coisa. E esse crédito que ficou no aplicativo, muitos clientes, muitos munícipes têm esse crédito. Para onde foi esse crédito? Como é que a gente faz para a gente fazer, uma empresa fazer a prestação de conta? Eu, por exemplo, eu tinha um crédito lá, se não me engano, acho que R$30 para poder usar no aplicativo, e para mim não foi estornado nada, eu não sei para onde foi, o que deu, o que não deu, e muitos se perguntam por aí, né, o que terminou, por que começou, e para onde foi o dinheiro. Fica aqui a minha pergunta, a pergunta de muitas pessoas que eu andei conversando com alguns, perguntando se tinha baixado esse aplicativo, e esse crédito que ficou, foi estornado, e foi unânime. A maioria, esse dinheiro não voltou, não estornou, ficou na empresa, o que a empresa fez, como é que fica agora o cliente, no caso, o contribuinte, né? Fica aí a dúvida no ar. Na verdade, eu nem ia discutir hoje, mas semana passada eu estava passando pela beira-mar e o pessoal pediu para mim falar sobre isso. Fica aí a dúvida, de repente a gente faz aí um pedido de informações aí em breve. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Abel. Próximo vereador Alexandre Rosa, por 3 minutos. Boa tarde, senhor presidente, colegas vereadores, mesa diretora e todos que nos assistem também pela TV, pela nossa mídia sociais. Presidente, a Avenida Leoberto Leal, ela virou uma pista de corrida, principalmente à noite. Então, fora horário, está acontecendo muita coisa. As pessoas atravessando pelo aquele gelo baiano, que já é uma luta de muito tempo que eu venho batendo para tirar aquilo ali, e virou realmente uma pista de corrida e as pessoas estão apavoradas. Além da via ser e muito escura, quando vê, já aconteceu o acidente. Semana passada foi atropelada uma senhora, há 2 semanas atrás um rapaz de bicicleta e assim por diante. Então a gente pediria aí à Guarda Municipal e também ao 7º Batalhão que pudesse dar uma passadinha à noite aí, dar uma parada para tentar amenizar um pouco a situação, porque quando as pessoas veem uma viatura, um carro da polícia ou da guarda, já fica com medo de ser multado e outras coisas mais. Então, pediria atenção na Avenida Leoberto Leal, tanto na escuridão como na segurança. Gostaria também de pedir aqui ao secretário Milton, que na rua Manuel Marques Júnior, número 150, o Gabriel me passou aqui, tem um buraco ali e no qual, do lado desse buraco, tem um caminhão parado direto. Então, está sendo prejudicado o pessoal que passa de carro, moto e até bicicleta. Agradecer também o conserto aí do calçadão, que a gente tinha feito o pedido, ficou muito bom. Ali no lado do Colégio Maria Luísa de Melo, tem um ponto de ônibus, a gente pediria um abrigo, porque as pessoas ficam ali na chuva, no sol, e agora com esse tempo frio, mais do que nunca, seria ideal um abrigo de ônibus ali, né? Deixa eu ver. Aqui, ó, também na Presidente Kennedy, na última via do lado direito, onde tem aquelas bocas de lobo, aquilo ali eu acho que é uma rede que passa da Celeste. O que acontece? Ela está baixa e as pessoas passam aí de carro, moto, principalmente moto, que vai atrás do carro, quando vê, já cai dentro daquela boca de lobo, que ela é baixa, aproximadamente 5, 6 centímetros, daqui a pouco alguém vai cair, vai se machucar. Problema futuro, né? Senhor presidente, a gente tem que alertar um pouco as pessoas, no qual pode vir um próximo vento aí e já está tudo, como tudo indica, hoje à noite, o mais tardar amanhã.
Então, as pessoas tomem cuidado, porque não fiquem na rua, não pare o carro próximo à árvore, próximo ao poste. É bem complicado. Próximo vereador, a vereadora Aline da Silva Castro. Obrigado, vereador Alexandre. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, vereadoras, vereadores, público que nos assiste nessa tarde, uma boa tarde. Primeiramente, eu gostaria de manifestar a minha solidariedade com todas as famílias que foram vítimas do ciclone ocorrido na última terça-feira. É lamentável tudo que aconteceu na nossa cidade, no nosso estado, diversas pessoas atingidas, muitas famílias desabrigadas. Eu quero aqui me colocar à disposição, assim como diversos vereadores já se manifestaram na última quarta-feira. Eu também quero ser solidária, também coloco meu gabinete à disposição, o meu telefone celular particular, para que as pessoas possam entrar em contato e que possam, então, receber o apoio necessário. Não bastasse a pandemia, que vem causando tantas mortes, que vem deixando tantas famílias, né, sem os seus entes queridos. Então, é lamentável tudo que tem acontecido nos últimos dias na nossa cidade e no nosso país. Já temos mais de 64 mil mortes em razão da Covid-19, né? E não são só as mortes, e não são só as pessoas que estão sofrendo com a doença, que estão internadas e que estão passando dificuldades, né? O índice de violência doméstica tem aumentado também nesse período de pandemia, né? Onde os agressores muitas vezes estão próximos das vítimas. Isso eu já me manifestei diversas vezes, a nossa preocupação é bastante grande. Em razão disso, do aumento do número de feminicídio, que no mês de março, abril, maio, enfim, tem aumentado 22%, o Conselho Nacional de Justiça lançou uma campanha, né? Uma campanha intitulada Sinal Vermelho contra a Violência Doméstica, na qual a mulher pode fazer um X na mão, assim como está aqui na minha mão. E ela, se dirigindo até a farmácia, ela pode, então, mostrar esse X vermelho na mão, e o atendente ou farmacêutico vai saber que ela ali é vítima de violência doméstica. Então, ele pode entrar em contato com a polícia e fazer a denúncia. É necessário uma parceria com as farmácias, para que elas participem do termo de adesão a esse programa, a essa campanha, e possa ajudar essas mulheres. Hoje à tarde eu conversei com a doutora Efta, que é a presidente da subseção da OAB de São José, justamente para falar a respeito disso, que a OAB já é parceira. Mas é importante que todos nós possamos fazer a nossa parte, quando formos até uma farmácia, perguntarmos se aquela farmácia é parceira. E se ela não for ainda, que ela possa fazer parte dessa campanha, porque nós precisamos cada vez mais proteger as nossas mulheres. Nós não podemos aceitar que elas estejam dentro dos seus lares e sejam violentadas. Então, vai um alerta aí para as mulheres e eu solicito a parceria de todos e de todas. Obrigada, presidente. Obrigado, vereadora Aline. Próximo vereador, o vereador André Gesser, por 3 minutos. Boa tarde mais uma vez a todas e a todos. Eu quero primeiramente parabenizar o trabalho que a Defesa Civil fez em São José, e estou falando isso porque algumas pessoas da comunidade pediram para que a gente desse os parabéns, porque foram rapidamente atendidas, né, primeiramente com lona, depois com telha. É claro que nem todos conseguiram na própria quarta-feira, na quinta, mas até o sábado eles estavam entregando materiais. Então, esse serviço que a Secretaria de Segurança, através da Defesa Civil, fez, foi super importante, e é assim que tem que ser. O serviço público eficiente deixa uma comunidade mais segura e mais feliz. Eu quero falar de novo da questão do Covid. A gente não pode deixar de escapar esse assunto sobre a questão da proteção que os indivíduos de São José têm que ter. O último boletim da Prefeitura de São José disse que já são 883 casos confirmados, desde o começo da pandemia. E é importante frisar, pessoal, que são pouquíssimos testes que são feitos. Poucas pessoas são testadas. Eu não vejo nenhum problema. Então,
desses 883 pessoas, 10 já foram a óbitos. Eu fiz um cálculo aqui rapidamente, e desses 883 pessoas que pegaram Covid, 7,9% precisaram ir para um hospital, que é 70 pessoas, e 35 dessas pessoas foram para a UTI. Então, a gente precisa cuidar. Eu acho que tem que ter um pouco mais de campanha do Poder Executivo nas suas redes sociais, né? Nós também, os vereadores, a Câmara, para botar na cabeça das pessoas que precisam se cuidar, precisam usar máscaras, tem que evitar aglomeração. Forquilhas deu um salto no número de infectados, tinha 52 na semana passada, agora está com 102. Outros bairros também, a Serraria também já havia aumentado na semana passada, aumentou mais ainda, Barreiro já estava alto, Campinas está alto, e não é brincadeira, não é brincadeira. A gente está dando um salto também no número de óbitos. No final da semana que vem a gente vai ver que esse número vai estar um pouco maior, e a gente tem que frisar para as pessoas, se cuidem. Tem algumas pessoas compartilhando uma mensagem lá de março, dizendo que a Organização Mundial da Saúde diz que não tem que usar máscara quem não está com Covid. Isso foi em março, não é mais assim, a realidade é outra, porque a gente não sabe quem tem e quem não tem Covid, porque não somos testados. Santa Catarina não testa, São José não testa, o Brasil testa muito pouco. Então, por isso, todos têm que usar máscara, todos têm que higienizar a mão, tem que tentar manter distância. Quem pode ficar em casa, principalmente os idosos, fiquem em casa, porque o negócio não está para brincadeira, não. Então, esse é o recado. Eu queria falar do Covid e outros assuntos, eu acho que não são tão importantes quanto esse. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador André. Próximo vereador, por até 3 minutos, o vereador Antônio Lemos. Obrigado, senhor presidente. Eu até tinha alguns outros temas aqui para tratar, mas na semana passada eu recebi muitas denúncias e muitas pessoas com o nosso contato falando sobre a questão do posto de saúde de Forquilhas. Eu fiz o comunicado no nosso grupo de vereadores da possibilidade de ter alguém testado positivo e o posto funcionando normalmente. Eu estive no posto de saúde de Forquilhas, conversei com as pessoas responsáveis no posto de Forquilhas e, de fato, foi confirmado de que lá havia funcionário que havia sido positivado e o posto estava atendendo. Para eu ser atendido, eu fiquei numa fila, esperei a minha vez e, quando chegou a minha vez, fui atendido e, após eu conversar no posto, outras pessoas estavam lá para serem atendidas. Os nossos profissionais, os servidores da saúde, os trabalhadores da saúde, os colaboradores da saúde, estão na ponta da lança e precisam do nosso apoio e da nossa defesa. Os servidores da saúde, no início da pandemia, às 8 horas da noite, eu me lembro que eu fiz isso, nós íamos para a sacada e batíamos palmas para eles. Agora, no meio da pandemia, quando a hora se aproxima numa hora crítica, nós estamos abandonando os servidores, nós estamos abandonando os trabalhadores da saúde que estão trabalhando em postos da saúde, infectados, e que não é feita a desinfecção, não é feita a testagem devida dos trabalhadores. Nós precisamos, essa Câmara tem dado exemplo no apoio ao combate ao coronavírus, de todas as formas, a Câmara de Vereadores de São José é exemplo no combate. Mas os servidores não podem ficar abandonados nessa tarefa. Hoje, ao meio-dia, no jornal Ao Meio-Dia, nós vimos uma denúncia seríssima do Hospital Regional, dos servidores reclamando do abandono do Hospital Regional para com equipamentos de proteção individual, para desinfecção. Alguém pode dizer, poxa, mas nós vamos fechar o posto de saúde para fazer a desinfecção? Não existe posto de saúde se não houver servidor sadio, pessoas que estejam com saúde, trabalhando em prol da saúde da cidade. Se o servidor estiver enfermo, se o servidor estiver contaminado, nós não vamos ter o posto de saúde. E, obviamente, fechar o posto, fazer a desinfecção, testar os trabalhadores, cuidar do trabalhador da saúde, é o mínimo que nós podemos fazer no combate seríssimo ao coronavírus que se agrava no nosso município. Os servidores merecem
respeito. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Antônio Lemos. Como sempre estivemos, estamos ao lado, né? O senhor fez o encaminhamento, final de semana, acho que sexta-feira, se não me engano, foi feita a resposta e a gente podemos providenciar algum expediente nesse sentido para fazer o acompanhamento e continuaremos acompanhando todas as situações que forem a respeito a esse assunto do coronavírus, terá toda a prioridade da Câmara, conforme nós acordamos os 19 vereadores, né? Então esse é um item que vem para a agenda, vamos torcer que tenha sido só um caso isolado e que já foi providenciado lá os encaminhamentos conforme relatado por senhor no final de semana. Verdade, senhor presidente. Eu agradeço a agilidade do líder do governo, vereador Orvino, que com muita presteza trouxe as informações. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Próximo vereador Caio Martins. Obrigado, presidente. Boa tarde novamente a todas e a todos. A pauta, como diz o vereador André, é importante que ela se mantenha. E nos últimos dias, acho que tanto quanto a procura que nós tivemos, quanto a questão do ciclone que atingiu a nossa cidade, o estado de Santa Catarina, assim também tem sido em relação à pandemia da Covid-19. Eu também quero reforçar aqui a minha saudação por meio da Secretaria de Segurança aos servidores da Defesa Civil, aqui citando nominalmente o Telson, que nós também tivemos retornos muito positivos da presteza, atenção e delicadeza num momento tão difícil, sabendo que estava com uma equipe que é reduzida, com tantas demandas, mas com muita presteza. E falo porque foi contato com o cidadão, né? Foi atendendo o cidadão lá na ponta. Então é importante que nós também tenhamos sempre o nosso reconhecimento, pois o reconhecimento e esse retorno é uma exaltação ao serviço público. Em tempo que tentam destruir tanto o Estado e o serviço público, é importante que a gente mostre o contraponto dos bons exemplos que estão nas ruas e nas frentes, cuidando da nossa gente. Mas também nesse final de semana e até o dia de hoje tem recebido muitas e muitas demandas das pessoas preocupadas com o descuido e o negacionismo em relação à pandemia. Muitas denúncias que serão encaminhadas à Prefeitura de São José de estabelecimentos que não estão respeitando e não estão ponderando a forma de atendimento diante das demandas que são naturais do nosso dia a dia. Então, nós viemos com o discurso de que podemos abrir e que todo mundo vai tomar o devido cuidado, mas isso não está sendo uma regra geral. E está exigindo muito da equipe, com certeza, de fiscalização da Prefeitura de São José. E há um número volumoso de pessoas que têm procurado e atentado para essa questão de que como está a precaução e a prevenção na cidade de São José. Então, talvez seja muito importante que a Prefeitura faça também um esforço redobrado nas suas campanhas quanto ao mínimo, né, ao uso da máscara, o distanciamento social e as questões de higiene. E aqui nós precisamos falar das inúmeras pessoas, dos pontos que também existem na realidade das periferias da cidade, em que o acesso aos itens básicos de higiene não são garantidos e não são tradicionais. Quem passa pelas comunidades mais vulneráveis da cidade vai perceber que o isolamento social não é uma realidade em casas com poucos cômodos e que também não tem acesso a itens básicos do álcool gel ali para todo instante estarem higienizando. Então, ou seja, se nós não despertarmos a cidade num cuidado mútuo, quem vai sofrer, quem vai morrer primeiro são as comunidades mais vulneráveis, são aqueles que não têm acesso aos itens mínimos de segurança. E aqui quero, então, presidente, reforçar as suas palavras e concordar com o seu encaminhamento, que talvez sim seja o momento de nós termos mais uma rodada de atenção aos serviços, aos nossos servidores, porque com o aumento dos casos, nós, é claro, estamos atentos, estaremos preocupados com os nossos servidores que cuidam da cidade. Acho que Vossa Excelência faz uma sugestão necessária de uma agenda, quem sabe trabalharmos essa semana, de escutarmos e atualizarmos o que está sendo oferecido na segurança e no cuidado dos servidores da linha de frente, dos diferentes serviços essenciais da pandemia. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Caê. Próximo vereador Cloni Capistrano. Sim, senhor presidente. Boa tarde aos senhores vereadores, às senhoras vereadoras, que nos acompanham na tarde de hoje. Bom, eu trago dois assuntos de relevância diante de tudo que vem acontecendo em nossa cidade. Primeiro, quero agradecer ao presidente Michel,
que, mais uma vez, de forma solícita e de forma de pronta resposta, vai receber este vereador uma comissão da ABISC, né, que são os proprietários das casas de buffet e de evento infantil, para tratar também desse segmento que anda com muita dificuldade, fechado desde o início da pandemia, assim como as quadras de futebol, que o senhor também deu atenção devida. Amanhã estaremos aí às 16h30 com a comissão para colocarmos o ponto de vista dessa categoria. Segundo, eu gostaria também de falar com relação à pandemia. Isso é um vírus, o vírus, ele, enquanto ele não tiver uma vacina, nós temos que nos cuidar. Porém, é importante ressaltar que nós já estamos há quase 4 meses com essas medidas restritivas, justamente para o poder do Estado, poder executivo estadual, tomar as medidas de prevenção. Isto é o quê? Reforçar as UTIs, reforçar todo o sistema de saúde que compete ao Estado e não ao município, que é saúde básica. E nesses 4 meses pediram para ficar em casa, pediram para tomar uma série de medidas e a população tem feito. E, em contrapartida, não houve por parte do Estado a devida atenção com o reforço da saúde. Pelo contrário, fizeram compras equivocadas, dinheiro gasto de forma inútil e até hoje a população sofre com essa situação que a gente vem passando. E, por fim, senhor presidente, eu encaminhei para o senhor e para o líder de governo, senhor vereador Orvino, uma situação que tem acontecido ali na entrada pela Via Expressa, no bairro de Campinas, situação que depois eu vou compartilhar com os demais vereadores, está por demais, como é que eu posso dizer, por demais absurda. Antigamente se tinha ali um guarda municipal, a guarda municipal se fazia presente com um carro, eles estão botando fogo de manhã, de tarde, de noite, lixo, e isso leva essa fuligem, esse lixo para dentro da residência ali na região. Então eu gostaria de fazer um pedido público em nome da comunidade de Campinas, e que tem o vereador Edilson, que é bastante combativo ali na região, para que a gente possa colocar a guarda municipal ali de prontidão por um período de pelo menos uns 10, 15 dias e fazer a limpeza de toda aquela região através da infraestrutura, pois a situação é de calamidade pública e com essa situação do Covid só se agrava mais naquela região. Muito obrigado, senhor presidente. Vamos seguir em frente, nos cuidando, mas temos que trabalhar, nós temos que enfrentar o vírus. Nós não podemos ficar em casa e simplesmente esperar a passagem desse vírus. O vírus está presente e nós temos que enfrentá-lo com medidas sanitárias adequadas, rígidas, mas nós precisamos trabalhar. A população precisa sobreviver. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado. Próxima vereadora, a vereadora Cristina de Souza. Cumprimento o presidente, as vereadoras, os vereadores e todos que nos assistem. Falar um pouquinho novamente da ciclofaixa ali na Rua de la Marja da Silva. Já foi falado muitas vezes a respeito disso, inclusive conversei com a secretária Andréia, agora por último, que há uma complicação realmente. As pessoas estão reclamando, tanto os motoristas, tanto os ciclistas também reclamando do perigo iminente ali naquele local. A secretária Andréia Pacheco me passou que em breve vai ser revitalizado aquela Rua de la Marja da Silva e, a princípio, vai ser retirado essa ciclofaixa e acredito que ser readaptada de uma forma mais segura, que fique ali próximo do meio-fio e com toda a segurança para que o ciclista possa realmente trafegar e andar com tranquilidade, e também os motoristas, porque já sofreram vários acidentes, mostrei para a secretária quantos ciclistas já sofreram acidente, inclusive de quebrar ali a perna, joelho. Então, realmente é um caso muito sério. Ela levou isso à prefeita, fizeram reuniões a respeito disso, mesmo com alguma resistência lá de quem aplicou aquela ciclofaixa, que para mim, na verdade, não tem um sentido aquilo ali. Mas vamos torcer que vai ser revitalizada aquela rua e que a ciclofaixa vai ser colocada no lugar devido. Também quero falar um pouquinho sobre a Rua Manaus, que teve uma revitalização naquela rua, onde segue para a Rua dos Operários,
que no momento também foi abandonada aquela obra, está a rua lá com as lajotas toda solta, na calçada, no meio da rua. Conversei com o secretário Milton hoje para ir dar uma olhada nisso, porque está acontecendo hoje, eles começam uma obra numa rua, largam, vão para outro local, deixam lá abandonado, vão para outro local, a equipe está reduzida, mas, enfim, as pessoas ficam sem entender o que está acontecendo. E nós também, enquanto vereador, vamos buscar as informações para saber o que está acontecendo. Até o momento, me disseram que é a equipe reduzida, então começa uma obra ali, largam, vão para outro lugar e a bagunça fica feita na cidade toda, né? Uma outra situação também ali, a Avenida Central do Cobrasol, onde eu fiz a indicação falando sobre aquela lixeira subterrânea que foi colocada, e teve ali aqueles paper ali, estava deslocado, estava com acentuado, estava com buraco, perigoso. Arrumaram, mas na Avenida Central do Cobrasol, se trafegar por ali, vai ver que tem muito perigo ainda, onde tem as árvores ali, está soltando toda aquela jota, tem ali bastante saliência, perigo de uma pessoa passar ali, tropeçar, cair, tanto idoso quanto pessoa com deficiência, enfim. Precisamos verificar a situação que é de extrema urgência também. Uma outra situação também é na Rua Manaus, quando revitalizaram aquela parte da Rua Manaus ali, fecharam 3 bueiros, então não tem como, né? Tem que deixar esses bueiros no local onde estavam, também precisa ser dada uma olhada nisso, porque o pessoal está fazendo serviço, aí vem outro, não entende o que está fazendo, fecha o bueiro, e assim o pessoal parece que não está se comunicando. E é importante essa comunicação. Também aqui agradecer a pedagoga e escritora Patrícia Costa. Obrigado. Próximo vereador Jair Costa. Só liberar o seu áudio, vereador Jair. O tempo já é curto, eu não ouvi o senhor. Senhor presidente, obrigado. Eu cumprimento os munícipes novamente e gostaria de fazer um agradecimento também ao Telso, né, da Defesa Civil, que sempre bastante prestativo e muito rápido, atendendo todo o município, e só temos que agradecer, tanto ele quanto o secretário da Infra, o Milton. Mas eu quero também fazer uma reclamação agora, quem sabe chega até o Tiago Vieira, que eu já fiz 2 encaminhamentos sobre as crateras que estão aqui na 281, no quilômetro 8, no quilômetro 9, ali na entrada da JBS, na Vila Queiros, buracos que já tem que tomar providência. Aqui ao lado do Comercial Santana, tem um buraco ali enorme, se cair um pneu ali dentro de qualquer veículo, ele vai ficar ali dentro, não vai sair mais devido ao tamanho do buraco. Já botamos um galho de árvore para alertar os motoristas. Então eu preciso que o Tiago Vieira, por favor, nos atenda urgente, porque é uma demanda necessária. Eu quero falar um pouco da Celesc, sobre o ciclone. Eu acho um absurdo hoje que a Celesc está fazendo com principalmente os munícipes de São José, o povo de São José. Eu tenho aqui na nossa comunidade, aqui no Sertão, na Vila Queiros, na Colônia Santana, Pagará, várias famílias que perderam quase tudo que tinham dentro da sua geladeira, entendeu? Devido a estar 5 dias sem energia. Então, eu acho que a Celesc ganha muito dinheiro do povo de São José para não ter um atendimento suficiente para atender um caso desse, como esse ciclone aí. E a gente sabe muito bem que daqui para frente vai começar a vir, por exemplo, como o Alexandre Rosa citou há pouco, de hoje à noite para amanhã já é mais um ciclone que vem aí com menos força, parece que é até 70 km por hora, mas está vindo outro aí. E também quero falar que o Antônio Lemos falou, dos hospitais, não é só o hospital regional, não. Se bem que os funcionários do hospital regional são os guerreiros, são os heróis,
a incompetência da direção do hospital, como é a incompetência desse governador que não está nem aí para a saúde. Por exemplo, o CEPOM, o nosso CEPOM hoje está imobilizando os pacientes por falta de sedativos. Tá? Não tem sedativos. Tá? Então tem que tomar providências urgentes. Governador Moisés. E os outros hospitais a mesma coisa. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Jair. Próximo vereador é a vereadora Mary Hang. Obrigada, presidente. Só quero também registrar o nosso agradecimento ao Telson, da Defesa Civil, e toda a sua equipe pelo empenho, ao secretário Milton, da Infraestrutura. Realmente conseguiram dar uma força muito importante para a cidade, com os estragos que aconteceram com o vendaval que nós tivemos aqui na cidade semana passada. Também, presidente, trago uma preocupação muito grande com os números crescentes da Covid aqui na nossa cidade. Vereador Jair, nós não podemos pagar a conta de quem não está fazendo a sua parte. É preciso usar a máscara em São José, tem muita gente andando na Central do Cobrasol, andando na beira-mar sem máscara, e nós não podemos pagar essa conta. Tem gente abrindo bares, boates, com além da capacidade que a prefeitura autoriza. Também não pode acontecer, porque nós não podemos pagar essa conta. Existem estabelecimentos comerciais que não estão disponibilizando álcool gel para os seus clientes. É necessário. São pequenas, vamos dizer assim, são pequenas orientações que são dadas para a população, que são rotinas que nós temos que cumprir. Não basta só colocar a culpa nos governantes. Nós precisamos fazer a nossa parte. Fica aqui esse registro. Nós temos que exigir, mas nós temos que fazer também a nossa parte. Obrigada, presidente. Obrigado, vereadora Mary Hang. Próximo vereador é este vereador. Queria mais uma vez cumprimentar os colegas vereadores, as vereadoras. Como bem colocou o vereador Cloni no início das falas, né? Hoje a prefeita Adeliana recebeu os representantes desse grupo econômico, né, dos proprietários das quadras de futebol society do município de São José. Estiveram lá o Léo e o Jean, dois empresários aqui de São José, esses que foram indicados e escolhidos pelos seus colegas empresários da área, e desde o começo, o do Cloni também tem acompanhado, tem auxiliado, iniciamos no governo do estado e percorrendo vários caminhos, e essa noite, acredito que deva sair o decreto flexibilizando essa atividade empresarial na cidade de São José, uma atividade como tantas outras que ainda estão fechadas, vem sofrendo muito, né? 4 meses sem poder trabalhar, uma atividade que não tem alternativa, que não tem trabalho remoto, que não tem como fazer teleentrega, delivery, não. Se não tiver atividade, não tem receita, se não tiver receita, não tem como pagar as contas final do mês. Grande maioria, mais de 90%, tem os seus imóveis em terrenos locados, uma grande dificuldade de negociação com os proprietários com relação aos locais, aos aluguéis. Muitos já estão em questão até judicializados. Então, eles ajudaram a construir esses protocolos com o Poder Executivo. Quero aqui deixar registrado e agradecer a Fabrícia, a secretária Sinara, que tem recebido, tem atendido eles, tem conversado, tem tido essa sensibilidade de ouvi-los. Não foram em nenhum momento lá pedir para que liberasse as quadras de qualquer jeito, para que trabalhasse. Eles sabem a dificuldade, eles sabem o momento vivido, mas precisa desse equilíbrio econômico, eles precisam trabalhar. Eles têm as contas deles a pagarem. E eles próprios tiveram a iniciativa de elaborar um protocolo de restrições. Muitas das restrições que vão sair no decreto foram sugestões deles, né? Então, hoje eles fizeram essa última reunião, a convite da prefeita, para que pudesse analisar os detalhes do decreto. Então, fica aqui o nosso agradecimento também à prefeita Adeliana Dal Ponte em recebê-los, em conversar com eles, dar essa atenção e essa demonstração de união desse setor empresarial, da Câmara, ter feito essa ponte em nome de todos os colegas vereadores, junto ao Poder Executivo, alcançou o resultado esperado, né? Que a gente possa continuar auxiliando, como vamos fazer amanhã, tem uma outra reunião, o vereador Cloni colocou, a vereadora Cristina, nós também está junto, que eles criaram um grupo nesse sentido e tem inserido os vereadores, como na cultura, em várias áreas nesse sentido, que nós puder auxiliar, nós estaremos auxiliando para que
possa trabalhar, mas se possa respeitando a vida e com todos os cuidados sanitários que a legislação exige, né? Como colocou a vereadora Mary Hang, a gente precisa realmente ser exemplo, usar máscara, cumprir o nosso papel, cumprir a nossa parte, para que daí assim possamos cobrar do próximo. Então, muito obrigado, e o próximo vereador é o vereador Moacir da Silva. Cumprimentando a todos, eu quero fazer 2 registros. Primeiro, hoje o falecimento do seu Valdir Porto, da Fazenda Santo Antônio, uma das pessoas que ajudou muito a contribuir na construção daquela comunidade, para solidificar a comunidade. Nós estivemos ali hoje prestando homenagem. Infelizmente, nesse momento, o vereador Cloni esteve junto conosco. Nesse momento, a gente não consegue nem prestar uma homenagem direito, não se pode abraçar, não se pode cumprimentar, não se pode, a solidariedade é nos olhos, mas a gente tem que registrar, e eu queria fazer esse registro. Eu sei que é de toda a Câmara, o vereador Jair está fazendo assim com a cabeça, a vereadora Mary também, porque eu sei que conheciam e sabem da luta desse homem simples por aquela comunidade, e eu quero fazer esse registro hoje aqui na sessão da Câmara. O segundo ponto, dizer que parece que nós combinamos de falar hoje sobre o Covid, né? Eu tenho uma máscara aqui, se eu estou fora de casa, eu tenho que usar a máscara, eu não posso me dar o direito de não usar a máscara. Queridos, eu quero dizer uma coisa para vocês bastante clara, ouçam bem quem nos assiste pela TV Câmara e pelas mídias sociais, os vereadores. O vírus não vai desaparecer, ele vai ficar aí para sempre. Ou nós vamos ter uma vacina que vai chegar até o final do ano, ou nós vamos nos contaminar, ou nós vamos segurar até a vacina. Então, a máscara e o afastamento e essas medidas protetivas, elas são feitas para que a gente segure até dezembro, até que a vacina venha. Eu tenho conversado com pessoas de outros países, eles estão nas restrições esperando a vacina, e é o que nós vamos esperar. Então, é lógico que a atividade econômica tem que voltar e nós somos favoráveis. E o coitado do empresário, ele não tem que pagar pela irresponsabilidade de algumas pessoas individualmente. Se eu vou ao estabelecimento, a um restaurante, eu não fico acumulado. Se eu vou andar na rua, eu vou de máscara. Se eu falo com algumas pessoas, eu mantenho um afastamento. Outro dia nós estávamos conversando, eu e o vereador Jair, numa situação, nós tomamos os cuidados, a gente tem que tomar o cuidado. Eu não quero pegar, e eu não quero passar, e eu não quero trazer para casa. Então, talvez a gente tenha que começar a dizer para a população essa verdade. A verdade é o seguinte: o vírus não vai desaparecer se vier o sol, se passar esse inverno rigoroso. Não, nós teremos o vírus. Só tem uma forma. Nós precisamos esperar a vacina. Ou aqueles que forem contaminados e forem curados, esses estão livres por enquanto. Então, gente, todo cuidado é indispensável. Mantenha a nossa quarentena, mantenha o nosso afastamento e só deslocamento quando necessário e uma atividade dentro da medida do possível, na normalidade, para que todos possam atravessar essa turbulência num pouquinho mais de razoabilidade e saindo um pouco dessa tormenta. Obrigado. Obrigado, vereador Moacir. Próximo vereador Orvino Coelho de Ávila. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, senhores e senhoras que nos assistem através das mídias sociais da TV Câmara, eu quero inicialmente agradecer as palavras do vereador Antônio Lemos, é minha obrigação, estou à disposição naquilo que eu puder colaborar. Também gostaria de fazer coro às palavras dos meus companheiros. Acho que a gente está passando por um problema bastante sério e as palavras do vereador Moacir e da vereadora Mary ilustram com precisão o tamanho do problema, e acho que não é demais a gente informar, a gente dar o exemplo, a gente mostrar, nós temos essa obrigação, nós todos, de que ou nós colaboramos, nós não podemos esperar só que o poder público, o poder constituído faça a sua parte. Quem assistiu Fantástico ontem viu o desrespeito das pessoas para com as autoridades constituídas. Quero aqui mais uma vez
parabenizar a Secretaria de Saúde, os seus profissionais como um todo, pelo esforço que tem feito e estão fazendo, a Defesa Civil no atendimento das pessoas. Então, é importante que nós nos conscientizamos que é preciso ter a colaboração de todos, porque senão nós não teremos os resultados, vamos agravar o problema. Gostaria também aqui de salientar de que nós temos que batalhar e lutar para que esses profissionais tenham atendimento de ponta e equipamentos. O hospital regional, é bom que se frise, que é uma responsabilidade do governo do estado em dar as condições aos profissionais. Tem feito ali o possível e o impossível. A Defesa Civil é lamentável. Espero de que não ocorra o que estão prevendo, que a Defesa Civil do estado foi desmontada. O esforço, a capacidade, as condições que tem, não dá para admitir de que espere acontecer o problema para ajudar. A nossa, como foi frisado pelos companheiros, tem feito o possível e o impossível. Então, eu vou voltar a esse assunto numa próxima oportunidade, pelo tempo curto que a gente tem, mas recomendando, como fizeram meus companheiros, fique em casa, colabore, ajude, porque o problema é de todos nós. E a gente precisa sair disso aí, mais humanos e mais solidários, como eu sempre tenho dito. Obrigado. Obrigado, vereador Orvino. Próximo vereador Reinaldo de Assis Neck. Boa noite, presidente Michel, vereadoras e vereadores, ao público que nos assiste. Eu quero lamentar o falecimento do meu amigo Alfredo Rui Ramos, popular Rui, morador do Centro Histórico, grande amigo, parceiro, pessoa de um coração enorme, que hoje foi sepultado no cemitério Nossa Senhora do Espaço. Lastimável, onde a família não pode velar as pessoas, não pode fazer o último encontro, mas peço a Deus que o encaminhe, que ele esteja na paz de Deus e que a espiritualidade amiga o ampare. Um segundo assunto é referente a essa pandemia. As pessoas estão perdendo o bom senso. Nós tivemos uma reportagem esse final de semana, onde a beira-mar de São José estava superlotada, com pessoas caminhando, fazendo prática esportiva. A gente tem que entender que o esporte ele é necessário, faz bem para as pessoas, mas a gente tem que se policiar, porque a doença, esse vírus, eles não escolhem as pessoas que vão infectar. Se a gente não procurar se resguardar, se cuidar, a coisa vai ficar complicada. Quanto mais nesse frio que está chegando, esse inverno rigoroso que aí está. É preocupante. As unidades do município, da área da saúde, tanto os hospitais que venham a informar que estão com superlotação, tanto as UTIs aí, que estão com Covid, a gente tem que se cuidar, povo. Vamos pensar no nosso bem e no bem das pessoas que nos cercam, porque nós somos receptores do vírus e nós também passamos o vírus. Vamos procurar ficar em casa o máximo possível. Vamos nos cuidar. Obrigado a todos e boa noite. Obrigado, vereador Reinaldo. Próximo vereador Sanderson de Jesus. Senhor presidente, demais colegas vereadores, nossa gente de São José, uma boa tarde. Presidente, eu vou resumir a minha fala e pedir ao senhor, que representa a Câmara de São José, junto a todas as demais instituições, que intervenha, que encaminhe um expediente, e isso não cabe nem passar pela plenária, é a questão da falta de luz de várias residências no município de São José, e eu faço um paralelo aqui, eu sei do tamanho, eu vi, acompanhei pela imprensa, estou vendo a dedicação
da Celesc e de seus servidores e funcionários, mas a mesma dedicação tem que ter com a nossa gente de São José. E eu penso que, se o senhor pudesse, em nome da Câmara de Vereadores, registrar, né, acredito que os outros vereadores conhecem também desse assunto, receberam reclamações ou ficaram sabendo, nós temos em São José hoje residências que estão sem energia desde sexta-feira. Já estamos indo para o 4º dia e essas casas estão sem energia. E não são uma, nem duas. Né? Então, da mesma maneira que a Celesc tem que se dividir e dar atenção devida para o município de São José. Questionei algumas pessoas se fizeram o devido protocolo, a reclamação, né? Fizeram por diversas vezes, e então a situação está bem crítica. Né? Todos nós sabemos o que é ficar sem energia. Nós estamos falando de comida estragando, nós estamos falando de necessidades básicas que precisam para o cidadão, e, infelizmente, é uma realidade hoje que São José está passando nessa segunda-feira, é uma realidade que várias e várias casas da nossa cidade estão sem energia. Então, eu queria pedir à presidência da Câmara, e não transferindo, senhor presidente, a responsabilidade, não lhe trazendo esse problema como algo que tenha que ser da presidência, mas que a mesa diretora pudesse fazer um encaminhamento de 5 linhas ali, ou ligasse mesmo da Câmara de Vereadores, quanto instituição, ligasse lá para o gerente geral da empresa, que levantasse os protocolos que foram feitos na cidade de São José e que pudesse, com urgência, priorizar também o atendimento para a nossa gente, né? Na ligação, né? Na recondução da normalidade em relação à energia. Então, fica aqui esse apelo deste vereador, que traz um apelo, né, que representa aquilo que foi reclamado a nós e também a demais colegas, e que nos preocupa muito nesse processo. Quanto aos cuidados, né, todos aqui abarcaram de maneira e dos seus jeitos as suas preocupações, e eu, da mesma forma, sempre peço que vamos usar máscara, vamos se respeitar, vamos se ajudar, né? Temos que construir a cidade, sim. Olha, a prefeita Adeliana e todo o seu corpo técnico tiveram uma decisão, uma tomada inteligente. O comércio está funcionando, os restaurantes estão funcionando até as 11 horas da noite, até as 23 horas, e isso tem que ser registrado. O município também se esforçou, por isso que eu queria pedir a atenção de todos vocês. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Sanderson. Próximo vereador, a vereadora Sandra Martins. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, público que nos acompanham através das redes sociais, o meu tema hoje também vai ser referente ao Covid-19. Na última sexta-feira, dia 3, saiu um boletim epidemiológico aqui de São José, com os dados atualizados, onde nós temos, senhores, 833 casos confirmados. Isso falando o quê? Daquelas pessoas que fizeram o exame, sem contar das subnotificações, que a gente sabe que devam ser muitas. E ainda temos 322 pessoas aguardando o resultado. Sendo que desses 833 casos confirmados, 387 são mulheres e 446 são homens. 188 pessoas dessas 833 ficaram em isolamento domiciliar, 575 finalizaram a quarentena recuperados, graças a Deus, mas ainda temos 70 pessoas internadas, sendo 35 em UTI e 35 em unidade de internação. Dessas 35 em UTI, senhores, 8 permanecem ainda na UTI, 17 tiveram altas da UTI e tivemos 10 óbitos no nosso município. Desses outros 35 internados, que foi em unidade de internação, 32 pessoas já tiveram a sua alta hospitalar, estão recuperados também, e 3 permanecem internados. Por que eu fiz questão de trazer esses números, né, e enfatizar esses números?
porque a gente sabe, através dos especialistas que se tem falado diariamente, principalmente nesses últimos dias, que o pico é essa semana que vem, na próxima. Nós temos, sim, que ter cuidados. A gente, como todos os senhores aqui falaram e enfatizaram, a máscara tem que ser o nosso acessório principal hoje. Não podemos, de forma alguma, sair de casa sem máscara. Outro item indispensável para nós, senhores, o álcool gel. Então, a gente sabe que temos que ter esse kit, e isso sim é importante, pensar nas comunidades que não têm condições. O kit principal de proteção hoje para nós é o quê? Para todos. Uma máscara e o álcool gel. Isso vai nos ajudar muito a prevenir. Outro ponto, senhores, que eu gostaria de falar, também hoje, inclusive, foi matéria do Jornal do Almoço. A Prefeitura aqui de São José tem feito um excelente trabalho, toda a equipe técnica se cuidando, né? Os empresários fazendo a sua parte, todo mundo mantendo as suas regras sanitárias, as suas regras de distanciamento. E aí, senhores, Florianópolis fechou a parte de lazer, não proibiu que as pessoas fossem caminhar na beira-mar. Só para concluir, presidente, vieram todos para São José, gente, todos. Então, nós só temos que se atentar nessa medida também, né? Proibir, quem sabe, né? Que os vizinhos venham passear na nossa beira-mar enquanto estamos com a pandemia. Obrigado, presidente. Obrigado, vereadora Sandra. Depois já lhe concedo a fala, vereador Antônio Lemos. Próximo vereador Túlio Maciel. Obrigado, presidente. Eu não estava nem pensando em falar, mas já que estão falando tanto em Covid, eu queria dizer que realmente essa época agora de frio ele vai complicar muito mais, né? Mas assim, existe um protocolo hoje avalizado por mais de 4 mil médicos no Brasil que fala de duas coisas interessantes no tratamento prematuro e, inclusive, na prevenção da contaminação por Covid. Isso aí já está plenamente divulgado, alguns conselhos já estão favoráveis, até o próprio governador, acho que do Pará, Helder Barbalho, já sucumbiu e utilizou esse protocolo lá no estado dele, quase que zerando as filas para UTI, que é por profilaxia, né? Isso aí depois vocês podem pesquisar bem, eu já estou até encaminhando minhas receitas aqui. Por profilaxia, a ivermectina, que ajuda na prevenção, tá? Isso é uma coisa importante. Esse protocolo está sendo divulgado em vários locais e está sendo, inclusive, o prefeito Itajaí já divulgou, já passou para os moradores a ivermectina, que tem uma dosagem diária, 3 doses numa semana, que fica prevenido por pelo menos 30 dias. E a outra coisa é, no caso do contágio, já nos primeiros... Por isso, hoje eu fui fazer o teste, tive dificuldade, fila em tudo quanto é lado para fazer o teste da Covid. Vou ter que fazer particular amanhã. Eu acabei ficando com uma suspeita aí. Mas, de qualquer jeito, meu próximo procedimento, dando positivo ou mesmo dando negativo, se der negativo eu vou para a ivermectina. Se por acaso der positivo, eu já estou com a receita da azitromicina desidratada, 500 miligramas, e a azitromicina, para usar nos 5 primeiros dias. Isso é uma coisa que não pode ficar fugindo ao conhecimento das pessoas, né? Claro que acompanhamento médico é tudo, mas isso não veio de qualquer lugar, veio, né, por receita médica. Caso dê positivo, eu começo esse tratamento. E tem funcionado em grandes locais. Teve até o Milagre de Belém, se vocês quiserem, pesquisem lá o Milagre de Belém, 300 pessoas foram curadas, não chegaram aí para internação. Então é uma coisa que hoje, infelizmente, a parte política da pandemia atrapalha um pouquinho. Tem gente que ainda não está querendo salvar sua população, né? Não sei se prefere internar, entubar. Então, assim, a prevenção e a profilaxia, prevenção e o tratamento inicial importante, né? Então, que todos façam teste, que a gente consiga vencer essa pandemia o quanto antes, tá bom? Um abraço. Obrigado, vereador Túlio Maciel.
encerrar a sessão. O vereador Antônio Lemos tinha pedido pela ordem. Vereador Lemos. Obrigado, presidente. Eu só gostaria de referendar a palavra do vereador Sanderson, no sentido de nós ter uma indicação, uma propositura na Celesc para o retorno da energia elétrica na cidade. Só nesse sentido, senhor presidente. Obrigado. Não, nós, encerrando a sessão, nós vamos fazer ainda no expediente de hoje ainda, vereador Santos e demais colegas vereadores. Vamos oficializar e vamos fazer ali o contato telefônico conforme a sugestão do vereador Sanderson e, sem dúvida, referendada por todos os demais colegas vereadores. Senhores vereadores, então, como todos os colegas vereadores tiveram a oportunidade de usar o tempo da fala, conforme havíamos acordado, e já tratamos das matérias que tinha previsto na ordem do dia de hoje. Em nome de Deus, eu declaro encerrada a presente sessão, convocando os vereadores para a próxima sessão ordinária, dia 8 de julho, em horário regimental, mais uma vez por videoconferência e votação remota, e amanhã as reuniões das comissões permanentes. Muito obrigado e uma boa noite a todos os senhores vereadores e vereadoras.